Olá, gente! Estamos terminando o nosso primeiro módulo sobre os pronomes e nesse módulo eu pedi que vocês fizessem algumas reflexões de maneira informal mesmo, né? Sem nenhuma fundamentação teórica, mas é algo que já é o momento de vocês começarem a pensar, de vocês começarem a refletir, criarem esse interesse sobre a atuação profissional que vocês vão ter um dia, seja como professor, tradutor, revisor, enfim. E pensando nisso, eu gostaria de indicar uma gramática que é a primeira vez que eu vou mostrar uma gramática desse tipo para vocês. É essa daqui. É a Gramática Comparativa Ruais, 4 Línguas Românicas. Ela pode ser muito útil se você for de uma licenciatura dupla, seja do português-espanhol, português-francês, português-italiano. Ela não é para vocês se aprofundarem nessa língua estrangeira, não serve para isso, mas ela faz uma comparação entre essas 4 línguas e ela pode ser muito útil para tirar algumas confusões que você possa ter em algum momento, para deixar algumas coisas mais claras. Então eu acho ela bem interessante. Para ter uma noção aqui sobre os autores, né? Nós temos 4 autores. Então uma é professora da Faculdade de Letras, né, da Universidade do Porto. Nós temos um que é professor da Universidade de Copenhague. Nós temos um que é professor da UFRJ, né, da Federal do Rio de Janeiro, e outro que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então, eu vou só para vocês conhecerem um pouco como que funciona essa gramática, caso aí no futuro a gente não acha, eu mostro vários livros para vocês, o professor Jander também, a gente não acha que vocês vão comprar todos agora, nem que vocês vão comprar todos, que vocês vão se interessar por todos eles. Mas é para vocês conhecerem e pensarem também que no nosso curso os livros são uma forma de investimento, um investimento no nosso conhecimento e na nossa profissão também. Então vocês vão conhecer esses livros e vão decidir quais que valem a pena vocês terem um dia ou não. Então, para vocês conhecerem mais ou menos como ele funciona, aqui no capítulo 7, nós temos uma parte que se chama artigo definido ou pronome, uma origem comum. Então, eu vou ler, só para vocês entenderem como que funciona essa gramática, tá? Abre aspas. Em português e em espanhol, antes de um sintagma preposicional, de um adjetivo ou de uma oração relativa, empregam-se formas idênticas às dos artigos definidos. Em francês e em italiano, usam-se as formas dos demonstrativos, mas antes de adjetivo, tanto o artigo, no seu uso pronominal, como o demonstrativo podem aparecer. Então, eles vão apresentar para a gente um exemplo em português, espanhol, italiano e francês. Em português, a casa do Pedro e a do João. Em espanhol, la casa de Pedro e la de Juan. E em italiano, la casa di Pietro e quella di Giovanni, ou la casa vecchia e la nuova, ou la casa vecchia e quella nova. Em francês, la maison de Pierre et celle de Jean, ou la vieille maison et la nouvelle. E aí eles continuam com a explicação. Tradicionalmente, considera-se que antes de um nome, o a, os as em português e os correspondentes em espanhol são artigos. Mas antes de um adjetivo, de um sintagma preposicional ou de oração relativa, são pronomes demonstrativos, o que é corroborado pelo fato de o italiano e o francês exibirem nestes contextos as formas quello e celui, etc. A pesquisa diacrônica mostra-nos que os artigos definidos tiveram origem em certos demonstrativos latinos. De fato, as formas de artigo definido derivam do demonstrativo latino ille, que, quando funcionava como complemento de objeto direto, tinha tomado as formas elo, ela, elos, elas, no latim falado da época imperial. Fecha aspas. Eu não li a explicação completa, foi só para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu acho uma gramática muito interessante, então se você for de uma das habilitações duplas, e também se você não for, mas você estudar alguma dessas outras línguas e tiver interesse. Então estamos terminando esse nosso módulo, até o próximo.